Ponta Talks, seu podcast sobre automobilismo. Olá, ouvintes do Ponta Talks, tudo bem com vocês? Aqui é a Rafaela para mais um programa mensal do dia 5. E é muito especial porque eu tenho uma convidada que vocês já estão careca de saber dela, já escutaram muito dela, mas ela é sempre pertinente no que fala. E também é um assunto muito importante, que é questões de saúde mental dentro do automobilismo. Mas antes de vocês escutarem o programa, fiquem aí com o quadro de recados. Quadro de recados. O quadro de recados aqui é sempre um espacinho para agradecer vocês, com certeza, ao apoio que vocês dão pra gente, tanto em retorno de comentários, escutando os nossos podcasts, compartilhando. Então a gente sempre reforça, né, aquele compartilhar do bem, converse sobre o Ponta Talks com os amigos, indique para os amigos para poder ter o que conversar, passe para os familiares também. E se vocês puderem ajudar financeiramente, o Ponta Talks está disponível no PicPay, para vocês poderem ajudar com o valor que quiserem e vão receber os programas antes. Isso mesmo que vocês escutaram. Se vocês aí ajudarem financeiramente, vocês entram no nosso grupo do Telegram e conseguem escutar os programas antes de todo mundo. É só ir lá no PicPay, procurar GDF1 Ponta Talks. Vou repetir, GDF1 Ponta Talks. Se vocês puderem ajudar a gente com alguma quantia, é sempre bem-vindo. E é claro, se não puderem, continue aí compartilhando, escutando, comentando, vindo aí dar ideias de pautas. Também é interessante, vocês podem trazer ideias para a gente poder construir. É muito importante ter a participação de vocês aqui conosco. Mas vamos lá para o programa, que ele está muito bom, tá cheio de informação. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Bem, estamos aqui com a nossa convidada, que vocês já estão carecas de saber quem é. Vocês devem imaginar que ela recebe alguma coisa para estar aqui, mas ela não recebe nada. Ela vem de bom gosto. É a Débora, do Boletim do Paddock, que já esteve comigo, já esteve lá com o Ivan, já esteve em um monte de programa com a gente. E ela vai conversar comigo sobre saúde mental dentro do automobilismo. Nós conversamos já sobre isso até em uma live do BP, mas focar um pouquinho sobre o que o presidente da FIA falou em relação a isso, né? Dé, seja bem-vinda mais uma vez ao Ponta Talk. Olá, Rafa, olá, ouvintes do Ponta Talk. Estou muito feliz de estar aqui de novo. Me chame mais vezes, a hora que você me chamar, eu estou aqui para gravar com você. Eu gosto muito de conversar com você. E como agora a gente não está conseguindo fazer lives juntas, né? Então é legal ter esse podcast aqui para a gente discutir um pouco. Bem, então vamos começar com a polêmica, né? O ponto-chave aqui do que a gente vai falar é em relação ao presidente da FIA, o Mohamed Ben Sulayem. Não sei se eu pronunciei corretamente o nome dele, mas fica aí a tentativa. Ele foi questionado algumas semanas atrás sobre as ações que os pilotos estavam tomando fora da pista, né? A gente sabe que é um assunto até polêmico. Polêmico não, né? Não deveria ser, mas é algo que se fala muito no paddock, fora do paddock, sobre as ações que muitos pilotos tomam, como o Vettel, o Hamilton, e a surpresa foi ele ter adicionado o Lando Norris. Então, a frase dele foi a seguinte: Niki Lauda e Alan Prost só se importavam em pilotar. Agora Vettel anda com uma bicicleta com arco-íris, Lewis é apaixonado por direitos humanos e Norris aborda as questões de saúde mental. Eu realmente fiquei surpresa por duas coisas. Primeiro, que ele fez a campanha dele, ele falou muito sobre estamos abertos a discutir direitos humanos, né? Apoiar, por exemplo, o Hamilton nas campanhas dele e tudo mais. E a outra surpresa foi ele ter colocado o Lando Norris nisso, né? Porque por mais que saúde mental seja realmente uma barreira de conversa para muita gente, e há muitos anos foi visto como algo delicado no sentido de não é coisa de homem, vamos assim dizer, tratar a saúde mental, né? Não é coisa de homem, é coisa de gente fraca e tudo mais. Hoje a gente vê que tem uma mentalidade diferente sobre isso. Então, me surpreendeu, no meio de tudo isso, ele ter colocado o Lando Norris. Como que foi para você ver essa frase aí dita pelo presidente da FIA? Então, Rafa, é interessante porque, assim, o nome do Vettel e do Hamilton é comum, né? A gente vê o pessoal, às vezes, reclamando do quanto eles falam abertamente sobre alguns assuntos. Mas o do Norris eu também fiquei surpresa, assim.
Mas é aquela coisa, tipo, a McLaren, desde 2020, quando começou todo aquele processo de pandemia, que foi quando teve a maior discussão, né? Tipo, as pessoas estão nas suas casas agora, refletindo sobre as suas vidas, o que elas estão fazendo, e muita gente teve problemas com a saúde mental, teve problemas de depressão, e isso acabou vindo à tona, né? Tanto que a McLaren acabou abraçando o projeto da Mind, que é uma empresa que é voltada a essa parte de discutir as questões de saúde mental e trazer propostas para dentro das empresas e mudar, né? E aí a McLaren acabou abraçando muito isso, e o Norris passou a falar abertamente sobre esse assunto, né? Eles tiveram ações lá na McLaren que fizeram aqueles capacetes diferenciados, que também foi legal para poder chamar a atenção para a causa. Só que é estranho você, tipo, atacar uma pessoa assim de graça, porque é um assunto que, como você bem falou, né? A gente precisa discutir e se tornou necessário, tipo, no mundo que a gente tá vivendo hoje. Por tudo que as pessoas enfrentaram nesses últimos anos, né? E também no esporte em si. O esporte que a gente tá é um esporte de alta pressão, que é muito complicado. E aí você pega um presidente que fala, tipo, não temos que discutir sobre isso. Tipo, é só correr. Mas olha o nível da competição que essas pessoas estão metidas. Não, exatamente. Eu acho que indo para esse lado aí de o que elas fazem, não é exatamente algo normal, assim, vamos dizer. Pô, elas estão se colocando em risco, né? Final de semana sim, final de semana não, querendo ou não. Por mais que a gente sempre exalte a segurança que hoje, não só a Fórmula 1, mas o automobilismo de modo geral ainda tem os seus riscos, né? Então eu acho que todos esses atletas, a gente tá falando aqui da Fórmula 1 porque foi o que o presidente da FIA citou. Mas a gente pode incluir qualquer esporte de modo geral, nossa vida, que é muito importante falar sobre saúde mental. E não é só o Lando, né? Ele citou o Lando, mas como você disse, né, Deb? Tem a McLaren tá trabalhando nisso, o Daniel Ricciardo também trabalha em conjunto, tem outros pilotos que são vocais sobre. Durante a pandemia, eu acho que 2020 foi realmente uma virada das coisas. Por exemplo, o Hamilton foi alguém que falou abertamente nas próprias redes sociais dele sobre isso. Depois o Vettel foi questionado sobre isso também, ele também falou, nós somos pessoas, a gente passa por todas as situações que qualquer outra pessoa passa e a gente está inserido em uma situação de risco. Então realmente o trabalho mental é diferente. E você vê que muitos pilotos estão realmente abraçando a ideia de ter um acompanhamento, né, psicológico junto, coisa que não era feita e tudo mais. Então é legal ver essa mudança, mas assusta um pouquinho que, vamos dizer, o maior representante do automobilismo ali, que é o presidente da FIA, da federação, vem me falar que antigamente os pilotos só corriam e não falavam sobre saúde mental. E se for parar para pensar, a gente inclui o que ele citou ali do Hamilton e do Vettel, o Hamilton na questão de direitos humanos e o Vettel na questão da bicicleta com arco-íris. Essa realmente, essa fala que me pegou. Não foi nem tipo, na luta contra a homofobia. É tipo, bicicleta com arco-íris. Também entra na questão de saúde mental, se a gente for parar para pensar, né? Tudo isso atribui como uma pessoa, como um atleta homossexual vai chegar num esporte desse. É claro que o mental dele vai ser mais afetado que uma pessoa hétero que tem uma abertura maior, né? Então, realmente, assim, e aquilo que você mesmo trouxe lá na live, e daí eu trouxe agora aqui no podcast, ele foi alguém que fez a candidatura dele, não, obviamente, não em cima disso, mas ele foi alguém que citou, eu estou disposto a trabalhar com direitos humanos. Então também fica meio falho nisso, não faz nem 6 meses aí que ele tá no poder e você já tá contradizendo, cara, muito político mesmo, né? É muito hipócrita da parte dele. Uma das coisas que, quando eu tava escrevendo o texto pra poder falar sobre isso, foi que eu bati na tecla que, cara, uma das coisas que ele abordou foi com relação à diversidade, que ele queria um esporte mais diverso. E que ele tava meio que tentando tirar, tipo assim, os estereótipos que a gente tem da cultura dele, né? Porque ele tava lidando com um esporte que, tipo, atinge várias pessoas. Isso tava na fala dele. E aí é impressionante ele vir e falar dessa forma. Tipo, mas esses pilotos estão querendo impor coisas que eles acreditam. Não é coisas que eles acreditam. Tipo, é uma coisa que a gente tá discutindo na sociedade. Tipo, a importância de você tornar o esporte mais diverso, trazer mais
pessoas, fazer realmente o automobilismo em si, ou olhando pro resto, né, do mundo, tipo, abraçar causas que estão sendo discutidas. Tipo, o que a gente discutiu nos últimos anos? Não tem negros no esporte, faltam negros no esporte. O que a gente pode fazer? Aí a Mercedes veio com seus programas, o Hamilton também, tipo, foi mudando essa mentalidade. Agora também, né, eu acho brilhante ele definir o Vettel como o cara do arco-íris, né? Não entendo o que é uma bicicleta de arco-íris, assim, por favor, me explique o que seria uma fabricação de bicicleta de arco-íris. Mas, tipo, o Vettel, ele abraçou uma causa, né, que, poxa, muita gente não falava, ninguém queria tomar a frente disso. E é aquela coisa, a gente não tem um piloto, até agora, na Fórmula 1, que se assumiu. Mas tem o Vettel que pelo menos tá ali batendo nessa tecla, né? E quantas vezes, tipo, a Fórmula 1 adicionou corridas ao seu calendário em que você pensa assim, tipo, se a gente tivesse um piloto que faz parte da comunidade LGBTQIA+, como que seria para ele ir correr num país em que você ser homossexual é uma coisa que é considerada um crime? Você ia se sentir seguro de correr lá ou você ia ficar com medo de, ao entrar nesse país, ser preso pela sua... por quem você é, né? Não, exatamente. É uma discussão justíssima. E se ele quer tanto, assim, eu acho que na visão dele vamos tentar deixar igualitário aqui, mas não vamos conversar sobre isso, né? E é interessante que eu acho que a fala dele da bicicleta é exatamente... a gente tenta ter o cuidado de falar, porque a gente não quer atingir toda a cultura da pessoa, a gente não quer atingir toda a população daquele lugar, porque a gente sabe que a gente não pode generalizar nada. Mas eu sinto que é muito da cultura dele, como homem árabe, não conseguir, por exemplo, falar a palavra homossexual, sabe? Aí ele trazendo pautas da comunidade LGBTQ+. Não, é ele com uma bicicleta de arco-íris. Então eu acho que já começa aí, a própria fala dele, ele não consegue sentir essa liberdade de falar disso. Então é difícil você ter um representante assim, uma pessoa que não vai representar todos. Porque na realidade, vamos dizer, saindo do esporte, é uma realidade de basicamente de tudo que é lugar, né? Não é só a Fórmula 1, a FIA ou, sei lá, qualquer federação aí esportiva, até nosso dia a dia, nossa vida e representantes aí governamentais. Mas a pauta eu trouxe porque, eu vou até falar o Twitter para, né, não roubar os créditos, a Lock Up Brasil, esse arroba mesmo no Twitter, fez uma thread muito interessante sobre o Bottas contando a batalha que ele teve contra a depressão. E eu não tinha conhecimento disso, eu achei tão interessante, porque até veio logo depois da fala do presidente da FIA. Eu falei, nossa, olha, gente, como é importante você falar sobre. E não só isso, na questão de por exemplo, é muito importante a McLaren estar de parceria com essas empresas, com essas instituições que vão tratar sobre isso de uma maneira responsável, mas também ver os atletas se expondo, né? Falando que tem os seus problemas, porque a gente sabe que tem muitos que falam, não, eu não preciso disso, eu não preciso de psicólogo, eu consigo lidar sozinho, e a gente sabe que não é bem assim. Então é muito legal ver alguém se abrindo, e no caso do Bottas, abrir aqui até o fio para não falar besteira nem nada, começou com a questão da luta dele com o peso, porque a gente sabe que tem aquele peso limite dentro do carro, então sempre foi exposto. Para quem começou, eu e a Débora, a gente começou faz tempo, Fórmula 1, vai acompanhar lá. Eu, quando comecei em 2007, por exemplo, o Hamilton era um gatinho magrinho, assim, né, era mirrentinho, porque ele não podia ter os músculos que ele tem hoje, por exemplo, porque era bem cobrado isso, ele foi mudando, e mesmo assim, os pilotos ainda têm que entrar em um padrão físico para poder fazer o que fazem, até não só para fazer na questão de desempenho, mas na questão de peso ali, né, o valor piloto mais automóvel, né. E ele falou muito que começou tudo por causa dessa questão de buscar o peso ideal para ser o atleta que ele queria ser, e começou a virar uma bola de neve, e ele ter outros problemas, além dessa obsessão com o peso, a questão de, tipo, ter insônia, perder apetite, tudo isso que faz com que um atleta, imagina, a gente como pessoa ordinária indo trabalhar já se sente mal se não dorme bem à noite, se não come bem. Imagine um atleta que tem que ter 100% do foco nas coisas, né? E que ele começou a pensar em desistir da carreira, isso quando ele estava na Williams, né? Daí teve o Jules Bianchi, que acabou falecendo, e isso fortaleceu muito a ideia dele de, tipo,
não, vou desistir. Ele teve problemas físicos até em decorrência a isso, vale a pena ressaltar aqui. Eu e a Débora, a gente até tem nossas questões também emocionais e tudo mais, então nós duas enfrentamos essa doença também, e a gente sabe que também acaba atingindo a parte física, então ele teve problemas cardíacos por causa disso, então é uma coisa muito séria. E a ex-esposa, ele até contou que a ex-esposa dele, que é atleta também, a Emília, ela foi alguém que ajudou muito a ele buscar assistência médica, e começou a mudar aí então hoje... você vê até, muitas pessoas falam sobre a decisão dele de sair da Mercedes e tudo mais, e eu acho que isso vem muito também de um Bottas que está trabalhando mentalmente de uma forma diferente. É óbvio, a gente vê, até por Drive to Survive, que ele é um alvo muito grande de ódio na internet, né, bem direcionado a ele, então é algo que ele tem que lidar, que a maioria dos pilotos tem que lidar, então eu acho que é muito interessante ele ter se aberto nessa questão, ter mostrado que ele procurou ajuda, e que isso realmente ajudou ele. Então, questão de saúde mental não é, assim, brincadeira, né? Não é, não vamos discutir como o presidente ali reforçou. Desculpa estar trazendo a fala dele, mas é que eu acho que é importante a gente estar falando que foi o maior cabeça do automobilismo ali, né? O representante de todos eles, que falou isso de snowboard e antes só se corria, agora o Lando Norris fala sobre saúde mental. Então, eu acho que o Bottas também é um personagem muito importante aí de estar falando abertamente sobre isso, né? Então, eu, assim como você, eu não tinha conhecimento dessa fala do Bottas com relação ao peso, né? Foi uma coisa que eu até estava discutindo esses dias com a Denise, que também faz parte lá do Boletim do Paddock, né? Que mudou muito o perfil dos pilotos nos últimos anos. Porque, assim, se a gente olhasse pro grid de antigamente, né? Tipo, Felipe Massa era pequenininho, o Alonso era pequenininho. Tipo, eles também buscavam pilotos que eram menores para poder caber nesses carros que eram mais compactos. E conforme foi passando o tempo, a gente foi vendo também esses carros de Fórmula 1 crescendo, né? E também eles começando a se preocupar com essa questão de, olha, a gente pode fazer um carro em que os pilotos possam se desenvolver, ter um corpo mais desenvolvido. Eles são atletas, tipo, eles fazem treinamentos pesados, não é só entrar ali no carro. Se vocês quiserem, assim, tem muitos vídeos das equipes mostrando o treinamento intenso dos pilotos, o trabalho que é feito no corpo mesmo, né? E era uma coisa que também, assim, na época era pouco discutido, mas alguns pilotos já falavam que eles tinham dificuldade para poder manter o peso deles e que era algo que era muito exaustivo, porque você tinha que caber num padrão, sendo que os corpos de cada um era completamente diferente. Olhando assim, ali pra Indy, né, hoje, o Montoya, que correu na Fórmula 1, ele tá correndo agora na Indy, fazendo algumas etapas na Indy, e ele é super gordinho, sabe? Tipo, ele é fora do padrão dos pilotos que a gente tá acostumado na Fórmula 1. Mas as coisas, tipo, estão mudando, também estão precisando pensar nesse lado. E óbvio, assim, que a gente olhando pra questão do peso, pra várias pessoas é um problema. Tipo, pra gente que é mulher, a gente é super cobrada com relação ao peso. Para um atleta também, porque além dele estar ali fazendo um esforço físico diário, ele precisa ter uma saúde balanceada. Só que aí a gente fala, tipo, só da questão física, mas e a parte mental? O quanto que isso também é cobrado? O quanto que fica aquela coisa na sua cabeça? Porque, gente, assim, nesse ano, a gente viu o Ricardo falando que tiveram que reduzir a quantidade de água que ele poderia ingerir por causa do peso que ele poderia carregar no carro. Tipo, eles estão arrumando outros mecanismos. Tipo, como a gente não consegue tirar um pedaço de carne do piloto, do corpo do piloto, para poder enxugar o peso, a gente tá tentando tirar peso de outras formas. E aí vai tanto da parte do carro quanto equipamentos que os pilotos precisam usar, sabe? É muito pesado quando a gente pensa assim, tipo, é uma coisa fácil. Esses caras ganham milhões e eles estão ali correndo, eles levam uma vida fácil. Não é assim, cara. É uma competição extremamente desgastante. A gente tem um campeonato como que a gente teve ano passado, tipo, que é ponto por ponto, que é briga, que, tipo, é uma coisa que vai muito além. E aí a gente olha, tipo assim, só pro pessoal que tá brigando, sei lá, pelo campeonato ali, pelas primeiras posições. Mas quem tá também no meio do pelotão tá muito envolvido nessas coisas. Tipo, você precisa superar o seu companheiro de equipe, os erros, todos esses problemas. E só para poder finalizar com relação a isso, mas também, tipo, rede social.
o quanto que esses caras são bombardeados diariamente por mensagem, sabe? Hoje a gente tá vendo o Latifi, que teve que falar que, tipo, tava recebendo mensagem de ódio, tanto depois da questão que aconteceu em Abu Dhabi, quanto dos erros que ele teve esse ano. O Bottas mesmo, assim, pesadíssimo as mensagens que ele recebia no Instagram e que foram reveladas ali pela Netflix, mas assim, se a gente entrar em qualquer perfil de piloto, a gente vai ver o Hamilton, entra nas publicações da Mercedes, você vê os ataques racistas que são feitos a ele. E as pessoas não têm medo, porque elas acham que ele não vai ler, ele não vai se importar. Realmente, muitos eles pegam e fecham ali a página deles e acabam não olhando. Mas como que você deixa de também usufruir ali da rede social, né, para poder ver coisas dos seus amigos e você evita esses comentários? Nem sempre você consegue evitar e você acaba absorvendo isso. Se você não tem um trabalho muito bom, assim, se você não tem uma cabeça preparada para isso, se você não tem um acompanhamento psicológico, você acaba entrando na pira daqueles comentários ali e às vezes você acaba até desistindo da sua própria carreira por conta desses ataques, de tudo isso que acaba acontecendo, né? Não, exato. E você fica, vamos dizer, porque eu acho que é até injusto você falar que o piloto tem que ignorar, não tem que abrir comentários, tipo, eu acho que até a gente como fãs, a gente quer, de certo, é um modo que a gente tem de interagir com eles. Então a gente não quer que eles precisem bloquear comentário para não ler determinadas coisas, né? E entra até, daí, mais uma vez, na frase onde ele diz, o Prost e o Lauda só corriam. Também eram outros tempos. Quais eram as pressões? Obviamente, não tô falando que não tinha pressão, porque aquilo era, por exemplo, um esporte bem mais inseguro do que é hoje. Tinha pressão da questão de jornais, jornalistas e tudo mais. Obviamente que tinha pressão e tinha crítica. Mas hoje eu acho que o próprio fã tá mais perto dos atletas por causa da rede social. Eles têm mais acesso ao que as pessoas estão pensando deles por causa das redes sociais. E eu acho que é injusto pedir que eles não tenham redes sociais para evitar esse tipo de coisa. É muito injusto. E querendo ou não, o parente, o amigo, vai ter. Então a gente vê, por exemplo, atletas que talvez não falem tão abertamente nas suas redes sociais, mas se você acompanhar o amigo, se você acompanhar irmãos, a irmã, você vê essas pessoas reagindo a essas coisas. Então você sabe que por dentro, na casa desse atleta, ele tá reagindo de alguma forma. Nas redes sociais, não. Mediaticamente, não. Mas no seu ser sozinho ali, com a família, ele tá reagindo e ele tá sentindo essa pressão, né? E que mexe muito com a parte da saúde mental. A gente viu até, dando um exemplo aí, a Naomi, que ela não é mais pilota, né? Mas era da W Series, estava tentando a carreira. E hoje ela virou comentarista, né? Da Sky Sports. E ela estava comentando e ela foi criticada no Twitter. Até achei sem pé nem cabeça o comentário. Falando que ela não devia estar comentando porque ela nunca entrou em um Fórmula 1 na vida. E eu fico pensando... Daí, gente, juro, eu lembrei de todas as pessoas que já comentaram Fórmula 1 no Brasil que nunca entraram em Fórmula 1 na vida. E ela respondeu, tipo, ela foi pra cima e respondeu, deu RT em cima da pessoa e, tipo, respondeu com um emoji, ok? Tipo, por favor. E daí o Hamilton respondeu em cima disso também. Então, até mesmo esses atletas, que nem atletas são mais, que estão atuando em outra área, por exemplo, na área da comunicação, são alvo dessas coisas. E daí você entra nas pautas de diversidade, de direitos humanos e tudo mais. E você sabe que a Naomi, por exemplo, é um alvo mais fácil porque ela é uma mulher negra. Tipo, é muito mais fácil você atacar ela. Ela é muito mais... vamos dizer, as pessoas têm uma facilidade, porque elas são racistas e machistas, falando abertamente. Elas têm uma facilidade mais em criticar essas pessoas do que criticar, por exemplo, sei lá, se o Button falasse alguma merda. Porque ele é um ex-piloto de Fórmula 1, homem branco, que as pessoas adoram, por exemplo. Então, tipo, se ele falar uma merda, raramente você vai ver algum comentário. Talvez tenha, outra ali, outra aqui. E... né? Daí entra nessa discussão que o Hamilton e o Vettel trazem e que o presidente da FIA não quer que seja trabalhado. Então, de certa forma, tudo está interligado à saúde mental. Tudo, essas discussões estão exatamente igual a Dé trouxe. Se a gente vê um atleta que seja da comunidade LGBTQI+, como que vai trabalhar o mental dessa pessoa? Já vai ter que trabalhar nessa parte, porque ele realmente vai ser recebido diferente. Ele vai lá para as etapas
no Catar, na Arábia Saudita, já com outro receio, com outro medo. E como que é você ser aberto, então, para igualdade no esporte? É isso que pesa, né? Porque a fala, não faz sentido ele falar, vamos querer colocar, vamos dizer, querer colocar a figura. Mesmo que esse presidente me faça o favor de colocar uma mulher, colocar uma pessoa negra, mais uma lá junto com o Hamilton, colocar alguém da comunidade, colocar alguém, sei lá, com alguma coisa específica lá, mas você não trabalhar ao redor dela, não vai mudar nada. E daí entra de novo na questão de discurso de saúde mental. Essa pessoa não vai aguentar, mesmo fazendo o tratamento, porque não é um ambiente que ela vai ser bem recebida. Então, realmente, é um discurso que pegou bastante. Eu acho que a gente até falou pouco. Quando saiu a fala dele, foi bastante falado. Mas agora, com a questão, a gente tá gravando no dia 1º de julho. Então, tá muito recente as coisas que aconteceram em relação ao Nelson Piquet, a fala racista que ele teve em cima do Hamilton. Então, isso tá muito quente agora. E se esqueceu um pouquinho da fala do presidente da FIA, mas eu acho que a fala dele entra também nessa questão de dar liberdade a um ex-piloto de Fórmula 1 de ser racista, sim, e achando que não vai ter, não vai passar impune. E de certa forma a gente também acha que vai passar impune, né? Não vai acontecer nada exatamente. Então tem que mudar um pouquinho essa mentalidade, e daí entra na questão de o que a gente pode fazer. Tipo, o que espera? A gente tem que esperar um próximo presidente? Quanto tempo ele vai ficar aí? O que você acha, Débora, que vai acontecer para que as ações do Norris, do Vettel e do Hamilton sejam bem recebidas e que a gente possa ter, de fato, uma mudança no esporte? É a pergunta difícil, né? Nossa, larguei a batata quente. Então, eu acho que assim, primeiro, a gente como um todo, porque você falou agora da fala do Nelson Piquet, né? É bizarro porque a gente começou no programa falando ali do quanto o presidente tinha falado que, mas antes os pilotos só se preocupavam em correr. E essa semana, com a fala do Nelson, assim, choveu gente falando exatamente a mesma coisa. Mas se os pilotos só se preocupassem em correr, a gente não teria essas coisas. Mas, tipo assim, não era nem pela questão do... se o Nelson parasse de falar as coisas. Não, era tipo assim, se quem se sentiu ofendido parasse de se questionar a respeito disso, nossa, tava tudo perfeito, sabe? Tipo, dava pra todo mundo seguir a vida normalmente. E a gente sabe que não é bem assim. Até porque, com o passar do tempo, a gente começou a ter um pouco mais de consciência a respeito de algumas coisas. Tipo, do quanto tinham falas racistas, termos racistas, né, na nossa fala, o quanto tinham alguns termos homofóbicos que a gente usava até um certo tempo, e que agora a gente vê que tem uma comunidade que tá se questionando, que já se questionava, mas hoje tá tendo a oportunidade de falar e pedir para as pessoas repensarem o que elas estão falando hoje em dia. Tipo, a gente tá em 2022, sabe? Tem coisas que não são mais toleradas. E a gente não pode retroceder e achar que, não, tudo é mimimi, tá tudo certo, sabe? Cada um pode falar o que bem quiser. Então, Rafa, eu acho difícil, assim, traçar o que deveria ser feito, mas acho que uma das primeiras coisas a gente deveria pensar que realmente propor uma reflexão, sabe? E eu acho que o mais importante é, assim, pessoas como o Vettel, como o Hamilton, e até mesmo o Norris, que, assim, é o próximo piloto. A gente tá numa fase em que estamos mais próximo da aposentadoria do Vettel e do Hamilton do que, tipo, deles permanecendo mais tempo na categoria. E a gente ainda não sabe se, quando eles deixarem de correr, se eles ainda vão estar engajados na categoria. A gente gostaria que isso acontecesse, mas a gente não sabe. Então é importante a gente ver pilotos como o Lando e, tipo, a McLaren sendo o time que é tão antigo, que tem tanta história na Fórmula 1, dando voz para isso e se questionando a respeito da saúde mental. Então eu acho que, assim, a partir do momento que a gente não tem que a gente tem um presidente que não acha tão importante falar sobre esses temas, as equipes precisam começar a mostrar que elas se interessam por isso. E aí é uma das coisas que até o Zac Brown falou, né? A gente precisa tornar a questão da saúde mental, dos times terem ali a favor do grupo inteiro, né?
psicólogos disponíveis para poder conversar com essas pessoas, tornar os ambientes das equipes mais seguros. E aí a gente entra, tipo, na questão da Alpine, que fez uma campanha ali interna para poder propor a diversidade e também fazer com que as pessoas discutissem a respeito da comunidade LGBTQIA+, que eles têm dentro, o que eles poderiam fazer para poder abraçar mais essas pessoas, para elas se sentirem à vontade de até mesmo contar que elas fazem parte dessa comunidade, tipo, e elas serem bem aceitas. Eu achei interessantíssimo esse trabalho da Alpine. Eles também estão fazendo agora um trabalho para poder incluir mais as mulheres, e aí, tipo, tudo isso acaba envolvendo a saúde mental, né? A gente precisa criar um ambiente favorável para que as pessoas se sintam confortáveis em estar ali, porque a gente tá aqui falando com vocês de automobilismo, mas pensa no trabalho que você tem hoje. Você se sente confortável onde você tá trabalhando hoje? As pessoas que estão em volta de você, elas aceitam você como você é, ou você aceita o seu colega como ele é, tipo, o corpo que ele tem, com que seja a cor que ele tem, tipo, você tá também se propondo a aceitar essas pessoas, porque a gente julga muito a Fórmula 1, porque ela é uma vitrine pro mundo, mas a gente também tem que olhar pra gente, tipo, o que a gente tá fazendo pelas pessoas que estão à nossa volta, e só assim a gente vai conseguir propor alguma mudança. Eu também não acho que é só, tipo, você mexer algumas peças e fazer algumas inclusões. É a pessoa que tá ali também, ela conseguir, tipo, falar, não, olha, a gente tá tendo um ambiente mais saudável, a gente tá desenvolvendo mais as pessoas, porque também acho que não adianta só tirar o presidente da FIA, porque é o que você se questionou, né? Quanto tempo que ele vai ficar? Quando teve a mudança de presidente, eu falei, gente, mas o que é a Fórmula 1 sem o Jean Todt? Porque quando eu voltei a assistir, ele já era o presidente, e aí, tipo, ele saiu agora. Então, pra mim, também foi um choque. Tipo, nossa, mas a gente consegue trocar o presidente da FIA, sabe? Porque tava tão acostumada com o Jean Todt, e ele era um cara que não se misturava em alguns assuntos, né? Na verdade, a campanha do You Race as One foi feita quando ele tava ainda na presidência da FIA. Foi um slogan, a gente teve aquelas discussões, tipo, foi só um adesivo. Mas ele ainda assim, ele criou um ambiente que permitiu ter essa campanha. Quando veio esse presidente, ele tirou o ato. Não precisa mais fazer esse ato. Não precisa nos nossos eventos. Quem quiser se manifestar, faz. Então, tipo, aí a gente vai vendo também essas mecânicas, nessas mudanças que teve. Exato. É um trabalho de formiguinha, né? Eu acho que todo mundo tem uma responsabilidade. A gente como fã do automobilismo, eles lá como autoridade, as equipes em cobrança, os pilotos em cobrança também. E muito se pensar de quem vai continuar com esse bastão aí do Hamilton e do Vettel. Porque, assim, acho que realmente os dois mergulharam de cabeça nas causas deles, né? O Vettel também tem a questão ambiental. Então, eu acho que não vai ser algo, eles vão aposentar e vão largar o automobilismo. Eles só vão aposentar como piloto. Então, eu acho que ainda a gente vai contar com a presença deles de alguma forma, não sei como. Até porque o Vettel é bem mais claro que isso aconteça, mas o Hamilton tem uns outros envolvimentos externos, né? Outros trabalhos, então eu acho que vai ser bem dividido nele. Mas e quem vai continuar isso, né? Então, também olhar isso, quem que tá disposto a continuar na briga por essas causas, né? E daí, então, é muito bom ver ele citando o Lando Norris, porque o Lando Norris é alguém que a gente vê como futuro campeão, e a gente vê como alguém que vai permanecer muito tempo na Fórmula 1 e que tem muito talento para isso. Então, ele seja vocal é muito interessante. E é muito legal ver que os pilotos hoje têm abertura para ser assim, porque também tem essa questão. Quantos outros não quiseram ser, que não puderam ser, né? Ele falou do Prost e do Lauda, e quem disse que os dois não queriam ser abertos em determinadas coisas e só não tinham essa liberdade, né, antigamente? Na verdade, o Lauda era bem, assim, falando uma expressão bem pesada, mas ele era muito porreta na parte de segurança, né? Ele era alguém que, tipo, se precisava fazer greve, a gente vai fazer greve aqui e não vai correr. Então, assim, eles também tinham as causas deles, né, de certa forma. Então, assim, é um trabalho formiguinha. Pra você mesmo que tá escutando, se você é uma pessoa que vê comentários ruins em rede social, tente policiar a pessoa, tente denunciar. E se você é uma pessoa que pratica esses comentários, cara, por favor, pare.
se você é uma pessoa que não entende as críticas a esses comentários, tente refletir com tudo até que a gente falou, o quanto atinge você gostaria. Você gostaria de um dia ter dormido, abrir sua rede social e ver um monte de gente xingando de tudo que é coisa, tipo, sei lá, falando que, tomara que você morra. Tipo, como que você se sentiria recebendo isso? Então, entenda a crítica e também não faça o mesmo, né? Eu acho que é bem importante. Então, começando pela gente, é claro, e eu acho que é importante porque se o público começar a mudar o pensamento, lá dentro vai começar a mudar esse pensamento também, né? Então, até a gente citou a questão do Nelson Piquet, eu fiquei muito surpresa com a repercussão que deu, e eu fiquei muito surpresa que por mais que ele tenha pedido uma desculpa e vírgula, mas, né, esse mas aí que não deveria ter, ele ainda fez um pronunciamento. E, gente, o Nelson Piquet, ele é mais conhecido na Fórmula 1 pelas coisas que ele fala do que por ele ser tricampeão, se a gente for, né, ver a real da coisa. E ele nunca se desculpou, entre aspas, por nada. Nunca, né, teve qualquer, vamos dizer, vou usar aqui minha assessoria pra fazer um textinho. Nunca. Ele sempre se sentiu à vontade pra falar o que quisesse. Então, assim, você vê, então, uma mudança em relação a isso, uma cobrança maior. Seja os cabeça mais velho lá, a gente sabe que, por exemplo, o Bernie foi alguém que falou, tinha que ignorar isso. Seja que tem alguns que queiram ignorar, a gente ainda tem outros que não querem ignorar e que chamam a atenção para isso. Então, eu acho que, por isso que eu quis trazer até essa discussão, porque a gente tem que pontuar que a saúde mental é, sim, muito importante. O trabalho que o Lando, a McLaren, os outros pilotos que estão falando abertamente sobre isso fazem, é muito importante. É importante pra gente também botar isso na vida, igual a Dé trouxe aqui, tipo, na nossa vida pessoal mesmo. E eu acho que isso ajudaria todo mundo, de modo geral. Então, eu acredito que é um discurso muito importante de todos, é um trabalho muito importante fazer isso. E eu acho que a gente tem que cobrar, sim, se o presidente da FIA voltar a falar isso de novo. A gente tem que falar assim, pontuar assim, mostrar que tem desgosto pelo que ele está falando. Porque a gente quer um esporte mais igual e que todo mundo que entre lá se sinta bem de estar lá, né? Dé, mais alguma consideração sobre? Eu acho que a gente conseguiu pontuar bem essa questão de tudo que aconteceu nesses últimos dias. Também acho que eu faria assim, um comentário com relação ao que aconteceu do Nelson Piquet, porque nos últimos anos também a gente se questionou o quanto que a comunidade estava unida, né? O quanto que as pessoas estavam ali para poder discutir e realmente abraçar o que era preciso ser falado, porque a gente viu o Hamilton passando por vários problemas nesses últimos anos. Ele voltou a abordar a questão do racismo. Aí a gente também tinha aquela parte em que tinha alguns pilotos que não se ajoelhavam, outros se ajoelhavam. Tipo, era um movimento que ficava meio, tipo, cada um faz uma coisa aí. Mas essa semana a gente tá gravando, foi muito bonito, assim, ver vários pilotos, tanto da Fórmula 1, quanto pilotos que já não fazem mais parte da categoria, ou pessoas, assim, tipo, figuras importantes, não só no esporte, no automobilismo, mas também fora, apoiando o Hamilton e questionando a respeito do racismo. Mas isso também acaba entrando diretamente, como a gente volta a falar, né, na questão da saúde mental, porque é importante a gente apoiar as pessoas, é importante a gente tentar compreender as dores que o outro tá sentindo, tipo, tentar tornar realmente esse esporte mais diverso e mais apropriado para que outras pessoas consigam fazer parte dele. Porque não adianta nada a gente vir aqui falar essas coisas e, tipo, logo depois sair, como a Rafa falou, né, indo ali num post criticando de uma forma muito pesada. Tipo assim, a gente não tá impedindo ninguém de fazer críticas, porque todo mundo faz. A gente também se faz críticas, né, ao longo da vida. Mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado também com o uso de algumas palavras, da forma como a gente se expressa. Pô, a gente tem que entender que todo mundo erra, mas as pessoas elas têm que estar abertas a essa mudança. Então essa questão da saúde mental é importantíssima, assim, tipo, pra vida de todo mundo. E eu espero que cada vez mais as equipes façam programas e também se sintam mais à vontade para poder falar, olha, a gente tá apoiando os nossos pilotos, eles têm um campo aqui que eles podem vir e ter uma comunicação com o time. A gente tem um grupo de psicólogos que apoia, porque a gente tá falando a respeito disso, mas não são todas as equipes também que pregam isso, porque isso não acontece ali nas 10 equipes. Mas é importante no lugar que não está acontecendo isso, que eles também repensem. Mas a gente tá vendo que o esporte tá evoluindo, porque ele
tá tentando absorver um pouco das culturas, tipo, porque ele é tão mundial, né? Ele pega tantos países, pega tantas pessoas em que tem essas discussões e é necessário. E quando isso vem à tona e as pessoas querem falar sobre, é interessante quando o esporte acaba abraçando e as pessoas que estão também ali, tipo, os rostos, tipo, um Ricardo falar sobre isso, o Bottas, o Hamilton, o Vettel, tipo, o Sainz também falou, não da questão da saúde mental, mas da questão da saúde física deles, né, que a gente é muito homem e às vezes a gente não quer falar que a gente tá sentindo uma dor, mas a gente tem que falar sobre isso, porque é uma coisa que vai afetar a gente futuramente. Então é legal ver essa nova geração, pelo menos, se preocupando a querer falar sobre essas coisas e pelo menos fico menos preocupado do que vai ser o futuro da Fórmula 1. Pelo menos tem gente querendo falar e a gente espera que tenha mais espaço, né? É um futuro meio incerto e parece meio que devagar, né, as coisas. Parece que, nossa, na Fórmula 1 parece que tudo é mais devagar, né? Mas não só na Fórmula 1, mas eu acho que o automobilismo, de modo geral, tem que mudar suas ações. Eu acredito que tem algumas categorias que estão mais dispostas do que outras, né? Mas eu acho que todas de modo geral. Mas é um assunto que dá muito, muito tempo. Dá muito tempo ainda de discussão, mas foi ótimo. Eu acho que a gente conseguiu condensar bem o que a gente queria trazer, o que a gente queria alertar e até mesmo criticar, porque querendo ou não, também é uma crítica à fala do presidente da FIA, ao posicionamento de alguns pilotos e tudo mais. Mas muito obrigada, Débora, mais uma vez, por ter participado. É sempre bom ter você aqui, porque eu acho que a gente tem um diálogo sempre bem sincronizado e é interessante os debates que a gente tem. Então, muito obrigada por mais uma vez ter aceitado aí participar do Punta Talks, e você vai voltar com toda certeza em outros programas. Fica à vontade para se despedir. Obrigada, Rafa, pelo convite. Eu gostei muito. Na verdade, assim, a conversa que a gente teve aqui com vocês hoje é a conversa que a gente tem no WhatsApp, gente. Vocês tiveram acesso praticamente ao nossas mensagens de voz que trocamos diariamente. Mas muito obrigada, pessoal, que escutou o programa até aqui. Muito feliz de voltar aqui no Punta Talks. Espero voltar mais vezes. Então pode me chamar, Rafa. Precisou, estou aqui para conversar com você. Um beijo para o Ivan, que está editando este programa, e para todo mundo aí. Eu sou a Débora Almeida, eu estou lá no Boletim do Paddock. A gente tem lives, tem podcast. Passem por lá, conheçam o nosso trabalho e também venham participar das nossas discussões. Nas lives a gente sempre está abordando esses assuntos e a gente gosta de saber a opinião de vocês também. Obrigada mais uma vez, Dé, de verdade, de coração. Você é muito importante aqui do trabalho do Punta Talks. E vocês também podem me encontrar como GadaDF1 em todas as redes sociais. E também o Punta Talks, vocês podem seguir no Twitter, pode também se inscrever no YouTube e escutar aí nosso projeto em todas as plataformas digitais aí. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado do programa e eu espero realmente que para quem tinha que entrar alguma coisa na cabeça tenha entrado, para quem já está ciente disso tenha gostado da nossa discussão. E venham mais vezes, escutem aí e apoiem a gente no Punta Talks. Um beijão. Até a próxima. Você escutou Punta Talks.